Agora é o nosso quadro Saúde e Fé. E hoje nós vamos falar, nós até brincamos, mas não é brincadeira não, viu? Vamos falar sobre diabetes. Por isso, a presença aqui da endocrinologista, a doutora Marcela Lozano. Seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigada. Que alegria, não é, padre? Recebê-la. Conterrânea, é isso, Quase padre? conterrânea, Jéssica. Por uma feliz coincidência, descobrimos que somos quase parentes, né? Pra falar a verdade. Guaranésia e Guaxupé. Guaxupé. Olha isso, que gente. feliz coincidência. Muito. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É quase um trava-língua, né? Endocrinologista. Pois é, tem muita gente que não consegue falar. E o que estuda um médico especialista nesta área? Então, o endocrinologista, ele estuda o metabolismo, de modo geral, né? Os hormônios e a função dele em todas as partes do corpo, né? Então, sim, todas as doenças associadas a isso. Então, de modo geral, diabetes, doenças da tireoide, obesidade, que eu acho que é as doenças que mais a gente vê hoje em dia, né? Sim. A diabetes e a obesidade é uma doença, é uma pandemia que a gente vê hoje, né? Então, de modo geral, é isso que o endocrinologista aborda nos pacientes. Mas, meu Deus, nós temos assim um dado que são 13 milhões de brasileiros que têm diabetes. Mas o que é diabetes? Então, a diabetes é uma doença metabólica, né? Então, é uma doença crônica que não tem cura e é uma doença que o paciente ele tem uma deficiência na produção de insulina, que é um hormônio que tem a capacidade de pegar o açúcar que está na corrente sanguínea e colocar para dentro das células. Porque o açúcar na corrente sanguínea ele não tem função, o açúcar ele tem que estar dentro das células para produzir energia. Então, o paciente com diabetes, ele tem uma deficiência ou total, a depender do tipo de diabetes, ou uma deficiência parcial. E às vezes essa deficiência, às vezes também é na questão de como age a insulina nas células. Ela produz, o paciente produz, mas ele tem uma deficiência na ação da insulina nas células, que está muito associada às vezes ao paciente que tem obesidade, que a insulina não consegue agir de uma forma normal, ou associada ao sedentarismo. Então é muito a deficiência total, parcial e também como a insulina age nas células do paciente. Doutora, e afinal, o açúcar é nosso amigo ou é nosso inimigo? Depende, né? Nada é vilão. Não existe um alimento vilão, não existe nada que é totalmente proibido e nada que é totalmente vilão, né? Tudo depende da quantidade, né? Então, assim, o açúcar, ele pode se tornar vilão se o paciente tem um diabetes, né? Que chega já com um diagnóstico e em excesso aí sim ele pode acabar se tornando vilão. Então assim, eu falo muito e nos congressos a gente escuta isso, é proibido proibir. Mas um paciente com diabetes, o açúcar ele pode prejudicar muito, então aí a gente tem que ponderar e acaba tendo que evitar fazer trocas inteligentes, porque o açúcar pode acabar prejudicando sim. E igualmente a ausência de açúcar também, não é? Exato. A hipoglicemia. A hipoglicemia, e assim, a hipoglicemia a curto prazo no paciente com diabetes é muito perigosa. Então, um paciente que, por exemplo, que usa insulina, a hipoglicemia, ela pode matar. Agora, a longo prazo, o aumento do açúcar que é mais perigoso, né? Então, a gente realmente tem que evitar a hipo. Então, tem que ser o equilíbrio mesmo, né? A gente não quer nem o tão alto, mas também o muito baixo não pode, porque é perigoso, principalmente de paciente idoso. Olha só. E quais são os tipos de diabetes e como nós podemos, assim, diferir todos eles? Então, assim, a gente tem alguns tipos, né? Tem o tipo 1, que é aquele paciente que tem uma doença autoimune. Então, assim, ele começou a produzir anticorpos que destruíram as células que são capazes de produzir insulina. Geralmente é aquele diabetes do paciente, da criança e do adolescente. Então, começou a produzir, por uma questão, anticorpos que acabam destruindo as células capazes de produzir a insulina. Então, ele não produz mais. Esse diabetes, ele é em torno de 5 a 10% dos pacientes. E aí tem que usar insulina, tá? O tipo 2 é o mais comum, 90% da população. É aquele diabetes do paciente mais idoso. Então, está associado ao envelhecimento, está associado ao sedentarismo, à obesidade, que é o que a gente vê muito, tá?
Tem o diabetes gestacional, que é da gestante, e tem os outros tipos de diabetes, que são aqueles casos mais raros, tá? Que é associado a endocrinopatias, associados ao uso de medicamentos, que é bem mais raro da gente ver. Então, de modo geral, são esses tipos. Então, tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, e os outros tipos, que aí tem um leque de diabetes que são bem raros. Tá. E doutora, quais são os principais sintomas? Então, a gente tem os sintomas clássicos, que é o paciente está urinando muito, paciente perdendo muito peso sem uma causa aparente, muita fome e desidratação. Então, assim, tá bebendo muita água e tá desidratando muito. Então, são sintomas clássicos de um quadro de diabetes que não tem, às vezes, nem diagnóstico. E tem os sintomas sugestivos, né? Então, aquele paciente que está acordando à noite para urinar muito, um paciente que está tendo infecções muito recorrentes sem uma causa. Às vezes, pacientes que, assim, não estão comendo, mas estão tendo uma alteração discreta de glicemia, mas não tem um diagnóstico. Então, assim, são alterações que você não fecha para diabetes, mas sugerem. Aí você precisa de exames complementares. Entendi. Mas tem aquelas que você fala assim, não, isso aí é muito sugestivo, que realmente é beber muita água, desidratar muito, acordar muito para urinar e perder peso demais. Aí você suspeita mesmo de um diabetes. E como é feito o diagnóstico, né? Sempre por uma coleta de sangue, análise laboratorial, tem alguns outros exames a serem feitos? O diagnóstico, assim, é muito simples, né? Então, assim, a gente às vezes até fica triste quando a gente vê paciente que não fez diagnóstico e ficou tanto tempo ali com diabetes que não foi diagnosticado. Então, assim, é exame de sangue mesmo, né? Então, você faz um exame de rotina, você faz um jejum de 8 horas e vai no laboratório e colhe, né? Então, uma glicemia de jejum Simples. super simples, você já faz um diagnóstico. Então, quando a gente tem uma glicemia de jejum alterada, o que é alterado? O normal é até 99, né? Para a gente fazer um diagnóstico de diabetes, é uma glicemia de jejum acima ou igual a 126. Então, isso já é um ponto para a gente pensar em diabetes. Ou uma hemoglobina glicada, que é aquela média dos últimos 3 meses do açúcar, acima ou igual a 6,5. Ou quando a gente faz curva glicêmica, que é aquele teste de estímulo, que a gente dá um açúcar, o paciente vai no laboratório e toma um líquido com açúcar. A gente faz o diagnóstico também quando faz esse teste de estímulo. Acima de 2 horas, 200, já fecha o diagnóstico. Então, é um exame simples, geralmente tem que ter 2 exames laboratoriais alterados. Der os 2 alterados, a gente já fecha o diagnóstico. Então, são exames de sangue, sim. Geralmente, a gente faz glicemia de jejum e hemoglobina glicada. E quem já foi diagnosticado, normalmente eu vejo pessoas que têm aqueles aparelhinhos de furar o dedo, não é isso? O que é isso? Então, Explica um pouquinho. A gente faz as medidas de glicemia, que é a ponta de dedo, que é o destro, geralmente em pacientes que estão fazendo uso de insulina. Porque assim, pacientes que estão fazendo uso de medicamento por via oral, às vezes não tem tanta necessidade de ficar fazendo a medida da ponta de dedo, tá? Porque primeiro que dói muito ficar medindo a ponta de dedo. Então, a gente deixa isso mais para pacientes que usam insulina. Mas os pacientes que estão fazendo o tratamento por medicamento via oral, a gente pode fazer exame de sangue, normal. Então, depende de como está o seu diabetes. Às vezes a gente faz o controle a cada 3 meses, a cada 6 meses com exame de sangue, tá? E a medida de ponta de dedo, ou até a gente tem um monitor de glicose contínua, que a gente coloca um aparelhinho aqui no braço do paciente. A gente faz quando o paciente usa insulina. Quem quiser medir, pode medir, não é proibido, mas realmente é muito estressante para o paciente. Então aí tem que medir. Quando o paciente usa insulina, aí realmente precisa medir. A gente pede para medir em jejum, antes das refeições e 2 horas após a refeição. Então assim, às vezes o paciente chega a medir 6 vezes por dia. Então isso gera assim um estresse, mas é muito necessário, principalmente quando a gente precisa ajustar insulina. Então, isso faz total diferença no tratamento dos pacientes e ajuste da medicação. Doutora, e como é o agravamento desta doença, né? Quais as consequências que ela pode trazer, sobretudo para os idosos? Então, assim, o mais importante de controlar o diabetes realmente é evitar as complicações.
Então, hoje, a gente não pode pensar só em controlar o diabetes só por controlar. Então, é sempre evitar as complicações, porque isso é o maior problema, isso é o que vai causar consequências graves para o paciente. Então, as complicações piores, né, são doenças cardiovasculares, então, infarto, AVC, o derrame e morte súbita, né, porque isso aumenta muito o risco de morte mesmo, né. Problemas renais, então, hoje, doença renal, evoluir para o hemodiálise, causa muito comum de doença renal do diabetes. Outra causa, retinopatia diabética, cegueira. Então, outra consequência do diabetes. Doença neuropática, então, paciente evoluindo com dores neuropáticas, porque glicemia elevada a longo prazo pode causar uma neuropatia diabética, então, pacientes evoluindo com muitas dores. Cicatrização de feridas. Exatamente, cicatrização, então, pé diabético, cicatrização de feridas, levando a amputações também. Então, assim, é muita complicação que o paciente pode levar com diabetes descompensado, que a gente não pode deixar o paciente fora da meta do diabetes, porque as complicações são muito terríveis, então deixa o paciente incapacitado. Então, não tem como, eu sou muito rígida no tratamento dos pacientes com diabetes por causa disso, porque as complicações são muito graves. Perde qualidade de vida, enfim, Totalmente. né? Entre outras coisas, que é uma tristeza mesmo, né? Muito. Agora nós temos uma pergunta, vamos acompanhar essa pergunta, padre? Vamos lá, bom dia. Por que quem tem diabetes não pode pular refeições? Tem algum alimento que não deve ser consumido de jeito nenhum? É a participação do Carlos Henrique. Então, assim, ó, geralmente a gente fala de pular a refeição principalmente para quem usa insulina. Porque quando você usa insulina e você fica, às vezes, muito tempo sem comer, risco da hipoglicemia. Então, abaixo de 70, que é a hipoglicemia. E abaixa de uma vez. Isso, pode abaixar de uma vez, aí o paciente não consegue se recuperar sozinho. Então, risco de crise convulsiva, risco de broncoaspiração, então pode engasgar, pode broncoaspirar e ir pro pulmão, risco de morte mesmo. Então, assim, não pode ficar muito tempo em jejum, principalmente quem usa insulina por isso, para abaixar muito o açúcar. E aí, a gente orienta mesmo a alimentação um pouco mais fracionada, risco, até quem usa medicamento por via oral, pode ter o risco, é um pouco menor, mas tem o risco da hipoglicemia. E às vezes quando você fica muito tempo em jejum, o que vai acontecer? Às vezes quando você vai comer, você exagera na alimentação e você vai exagerar às vezes no carboidrato, que é um dos problemas maiores, porque o carboidrato na digestão ele vira açúcar. Então, a gente tenta não ficar muito tempo em jejum por isso, risco de hipoglicemia, e quando às vezes vai comer, exagera. E, assim, não tem nada muito que, não pode, mas restringir um pouco os carboidratos simples e refinados, que são o quê? Os açúcares de modo geral, farinhas brancas. Então, assim, açúcar, farinha de trigo branca, né? Pães... Optar por alimentos integrais, porque a digestão é mais prolongada. Já abre uma exceção só pro pão de queijo, né? Ai, pão de queijo não tem como, esses né? mineiros E o café falando. de Guaxupé. O café de Guaxupé, mas pode ser sem açúcar, né? Eu gosto de café sem açúcar. Isso Sem a gente açúcar. combina, doutora. Quem gosta de café, né? É café. Boa. Então. Ô, doutora,